A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais uma mensagem do nosso canal Estudando a Bíblia com o Pastor Washington. Bom, vamos fazer uma oração para assim darmos início à nossa mensagem de hoje. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos nós para mais uma vez glorificarmos e exaltarmos o Teu nome e falarmos a respeito de Jesus Cristo, Teu Filho. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos entender a Tua mensagem. É o que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Na última mensagem nós falamos a respeito de Jesus, o descendente da mulher. Hoje, nesta mensagem, nós falaremos de Jesus, o descendente de Abraão. E para não ficarmos em nossas palavras apenas, quero ler um texto juntamente com vocês, se vocês puderem, é claro, que se encontra no livro do Gênesis, no capítulo de número 12, versículo de número 3, que diz assim: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porém, nós ficaremos mais especificamente na segunda parte do versículo que diz assim: E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Muito bem, Deus está falando com Abraão, que na época era Abrão ainda, que nele seriam benditas todas as famílias. Nós vamos ver também que nele serão benditas todas as nações. E para falarmos um pouquinho a respeito deste homem, nós queremos falar antes a respeito da sua chamada. E a sua chamada, ela se encontra também no mesmo capítulo de número 12 do livro do Gênesis, no versículo 1, que diz assim: Sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu hei de te mostrar. Então nós encontramos aqui o chamado de Deus a Abraão. Quem é Abraão? Abraão, ele é descendente de Sem, um dos filhos de Noé. Deus agora está precisando criar uma nação, criar uma família, da qual ele traria ao mundo Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é, como eu já disse, o descendente de Abraão também, além de ser o descendente da mulher. Mas nós vamos por parte. Então Deus chama Abraão e tira Abraão do meio do seu povo, porque Deus quer fazer de Abraão uma nova família, uma família diferente, uma família da qual ele vai trazer Jesus como homem ao mundo. Nós estamos falando de Jesus como homem. Ele vai trazer de Jesus ao mundo e ele precisa criar esta família. Então nós encontramos aqui a chamada de Abraão. E logo em seguida, nós vamos ver a promessa que ele faz a Abraão, que se encontra no mesmo livro, no capítulo 12, versículo 2, que diz assim: Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então observe bem que Deus tirou Abraão do meio do seu povo, Deus tirou Abraão do meio da sua parentela, Deus chamou Abraão e disse para que ele fosse para uma terra que ele haveria de mostrar. Abraão saiu, como diz as Escrituras, errante, não porque ele saiu errando, mas porque ele não sabia para onde iria. E agora Deus faz uma promessa
de que faria dele uma grande nação. Repetindo o texto, diz assim: farei uma grande nação e abençoarei e engrandecerei o teu nome. Observe bem que sai Abraão e Sara de Ur dos Caldeus, e Sara ela é estéril, porém ela vem dar à luz, e dessa luz nasce Isaac, e Isaac de Isaac Jacó. Então Deus começa a trabalhar para fazer de Abraão uma grande nação e abençoar. Hoje nós conhecemos o Israel que hoje existe. Israel que hoje existe nasceu de Abraão. É claro que Abraão chegou a ver apenas o seu filho Isaac e também o seu neto Jacó. Porém, hoje nós conseguimos ver a grande família criada por Deus de um homem chamado Abraão. E ele disse que farei de ti uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E realmente, quando nós olhamos para a nação de Israel, Israel cresceu muito. Israel ele tomou um vulto muito grande. Abraão não conseguiu ver com os seus olhos a formação de Israel como uma grande família. Ele viu apenas, como eu já disse, Isaac e Jacó. Mas Deus é aquele que cumpre aquilo que promete. E muito bem, ele diz assim: e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Engrandecerei o teu nome. Israel é uma nação conhecida em todo o mundo. Israel, antes, lá atrás, no passado, também foi uma nação bastante conhecida e temida por causa do Deus de Abraão, por causa do Deus de Jacó, por causa do Deus de Israel. Então ele cresceu, ele engrandeceu, e esta é a família da qual Deus está trazendo o seu filho Jesus. Como nós vimos, Jesus nasceu em Belém de Judá. Nós falamos muito sobre isto na nossa primeira mensagem. E indo um pouco mais à frente, nos diz assim: e Abraão se tornou uma grande e poderosa nação. Está lá em Gênesis, no capítulo 18, no verso 18, diz assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Observe bem que o primeiro versículo em que nós lemos disse que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E no mesmo livro, no capítulo 18, verso 18, diz que nele serão benditas todas as nações. Deus está criando, de Abraão uma nação da qual ele traria ao mundo o seu filho Jesus. Jesus, volto a dizer, como já disse na última mensagem, que Jesus ele nasceu em Belém de Judá. Jesus ele é aquele prometido por Deus, a semente da mulher, lá atrás, no início, no livro do Gênesis, no capítulo 3. Jesus, ele agora é o descendente de Abraão, a família que Deus construiu, ou que Deus formou, que Deus levantou para trazer ao mundo Jesus Cristo. E Jesus nasceu lá em Belém de Judá. E nele serão benditas todas as nações da terra. No decorrer do tempo, nós vamos falando com mais clareza, com mais transparência, para que os irmãos, para que as pessoas possam entender realmente quem é Jesus. Então, observe bem, repetindo, que no versículo 18 do capítulo 18 diz assim: nisto
visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Indo ainda um pouco mais avante, um pouco mais adiante, nós encontramos que Jesus nasceu também da tribo de Judá. Observe bem o que está escrito lá no livro de Lucas, no capítulo 3, versículo 34. Agora nós já chegamos na parte aonde Jesus já nasceu. Observe bem que ele é a semente da mulher, ele é a descendência de Abraão, e agora ele, em Lucas, já está falando acerca de Jesus Cristo já vindo ao mundo. Lucas diz o seguinte, no capítulo de número 3, versículo 34, ele diz assim: e Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, e Isaque de Abraão. Lucas está provando a mim e a você de que Jesus Cristo, ele é o filho de Abraão. Jesus Cristo, ele pertence à tribo de Judá. Por quê? Nós falamos na última mensagem que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Abraão, como eu já disse há pouco, de Abraão nasceu Isaque, de Isaque nasceu Jacó, de Jacó nasceram 12 filhos, e destes 12 filhos, Jesus nasce na tribo de Judá. Por isso é que Lucas, agora já no Novo Testamento, agora Jesus Cristo já nasceu, ele diz que Judá de Jacó, significa que Judá é filho de Jacó, significa Jacó de Isaque, significa que Jacó é filho de Isaque, e Isaque de Abraão, significa que Isaque é filho de Abraão. Então nós encontramos aqui agora já Jesus Cristo vindo ao mundo como homem, nasceu de uma mulher chamada Maria. Jesus Cristo, ele é da tribo de Judá, filho de Jacó, Judá de Jacó, Jacó de Isaque e Isaque de Abraão. O que as Escrituras estão fazendo? É nos provando de que Jesus Cristo, ele é a semente da mulher. Vimos na mensagem passada que ele é a descendência de Abraão. E agora, mais um pouquinho à frente, Jesus também, ele é o filho de Abraão, porque em Mateus, no capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 1, no versículo de número 1, diz a respeito da genealogia de Jesus. E na genealogia de Jesus, escrita por Mateus, diz que ele é filho de Davi, filho de Abraão. Jesus, agora nós vamos falar e encerrar dizendo que Jesus, ele é a salvação de Deus para a humanidade. Jesus, ele é a salvação de Deus, ou seja, a salvação providenciada por Deus para a humanidade. Observe bem que no livro de Atos, o nosso livro histórico do Novo Testamento, nos diz o seguinte no capítulo 3 versículos, o versículo 22, o versículo 24 e o versículo 25, para nós encerrarmos, diz assim. O versículo 22 diz assim: porque Moisés disse. Quem é Moisés? Moisés é aquele chamado por Deus para libertar o povo de Israel que estava cativo no Egito. Então ele diz o seguinte: porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos
um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo que ele vos disser. E o versículo 24 diz assim: e todos os profetas, desde Samuel, todos os quantos vieram depois de seus pais, falaram também e anunciaram este grande dia. E o versículo 25 diz assim: vós sois os filhos dos profetas do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Aqui está, quando Pedro e João estão no templo em Jerusalém, e ali acontece um milagre, aonde tem um coxo na porta chamada Formosa, e este coxo, após ter um encontro com Pedro e com João, e ele lhe pede um dinheiro, e Pedro, tomando a palavra, diz: não temos ouro e nem prata, mas o que temos, isso te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele coxo, agora ex-coxo, ele entra templo adentro, pulando de alegria, saltando, feliz da vida. E toda a multidão que está no templo se volta para Pedro e para João. E aí então Pedro e João, Pedro tomando a palavra diz: por que olhas para nós, como se nós pudéssemos fazer tal coisa? Mas foi Jesus, a quem vocês crucificaram, que deu vida, que deu saúde a estes homens. É exatamente a respeito deste Jesus que está escrito aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, do verso 22, o verso 24 e o verso de número 25. Vós sois os filhos dos profetas, porque o texto é bem claro, diz que ele falou primeiro por meio de Moisés, depois por meio dos profetas, e agora Pedro está dizendo para eles: vós sois os filhos dos profetas. Jesus é aquele que veio dar saúde, Jesus é aquele que veio dar vida, Jesus é aquele que veio transformar, Jesus é aquele que veio resgatar o homem do pecado, e trazer justiça a todo homem que o crê como Senhor e Salvador de sua vida. Jesus é a porta, Jesus é o caminho. Foi ele mesmo quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, queridos irmãos, queridos amigos, eu deixo uma mensagem para você. A mensagem que eu deixo para você é: aceite Cristo como Senhor e Salvador, porque ele veio ao mundo para resgatar o homem do seu pecado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero fazer um pedido a você que está assistindo o nosso canal, você que está gostando do nosso canal. Se inscrevam, deixa lá a sua curtidinha, se inscreva, ative o sininho para que vocês possam receber também as próximas mensagens. Bom, que Deus abençoe a cada um de vocês.